Hoje pra falar finalmente do meu relato de parto, depois de 2 anos e 5 meses. E as chances de eu cair numa cesárea marcada eram grandes. Eu descobri que existia uma casa de parto lá no Rio, que era onde eu morava na época. Eu tô realizada, isso aqui é o paraíso, eu vou conseguir e vai dar tudo certo, né? Tô cada vez mais idealizando esse parto, esse momento que eu ia ter, eu e meu marido, né? No nascimento, nas 34, 32 semanas. Cecília, literalmente, o médico, ele desveio o bebê ali por fora mesmo, eu não tava sentindo nada. Pra não dizer que não tava sentindo nada, eu tive alguns alarmes falsos, umas contrações, sim, mas que não engrenavam, sabe? Fomos pra casa de parto e sabendo que ali era um adeus pro parto normal, pelo menos ali, né? Não tinha desistido ainda porque tinha a indução, porque até então tava tudo bem comigo, eu ainda tava dentro do prazo ali pra começar a induzir o parto. Então eu sabia que no máximo até terça-feira, esqueci de falar que eu fazia semana era domingo, então eu fui num domingo de manhã. Então eu sabia que até terça-feira eu conheceria a dona Cecília, né? E é aquilo que me deu força, renovou, assim, porque eu lembro que eu fui dormir muito triste no sábado, porque nada tinha acontecido. E meu marido me consolou muito a esse respeito, né? Falando que tudo ia ser do jeito que tinha que ser e que o mais importante é que a gente conheceria a nossa filha. A gente finalmente ia conhecer aquele serzinho que tava ali dentro, né? Até terça-feira no máximo, né? No caso, domingo ou segunda, no máximo terça. E eu fui, gente, pro hospital muito angustiada porque eu já tinha muitos relatos daquele hospital. Relatos negativos, né? E fiz minha ficha e tal. E não tinha dilutado nada, tava ainda em 2, e aí falaram que eu ia me... Assim que eu fosse pra internar, assim que eu me internei, eles me encaminharam pra ir pra bater uma ultra de novo, que eu não entendi até hoje o porquê daquela ultra, porque tinha uma ultra recente, de questão de dias atrás, né? E aí falaram que eu tinha que fazer outra ultra, ainda não ia poder começar a fazer o processo ali da indução, beleza. Aí eu sei que eu ia começar a indução, eu fui, já era domingo, assim, na hora do almoço, depois do almoço. E a indução só ia começar à noite. Aí na hora de ir pra indução, que falaram esse lance da ultra, que já era 7 horas da noite, falaram, não, você vai ter que fazer uma outra ultra, pro médico ver, e só amanhã de manhã que vai ter gente aí pra fazer essa ultra. Então, só seria segunda-feira que eu poderia fazer a ultra para começar a indução. Então era aí mais um tempo, né? A gente sabe que a indução pode demorar. E aí foi que começou todo o pesadelo. Quem assistiu Friends, aquele episódio em que a Rachel vai ter o bebê, e todo mundo entra no quarto da Rachel e sai ali parindo e ela ainda nada, foi isso que aconteceu comigo. Eu entrei num quarto, tava sozinha, daí entrou uma, entrou duas, entrou uma, literalmente igual no episódio, que ela nem chegou a passar na porta e ela já teve que voltar porque ela tava parindo. Gente, foi pavoroso, sério. Eu sentia contrações o tempo todo, mas não pegava um ritmo, não tinha jeito. E aí, exame de toque excessivo toda hora, e eu já agoniada, morrendo de medo, não sabe? Enfim, eu nem contei, mas a minha doula pegou Covid, então ela não ia poder ir até o hospital. A doula backup que estaria nos acompanhando, né, que era uma doula que trabalhava ali conjuntamente com ela. Então, quando uma não pode, a outra vai e vice-versa. Então, essa outra doula eu nunca tinha visto, né? Então, eu também já tinha ficado um pouco triste, insegura em relação a isso, porque a gente cria todo um vínculo ali com a doula e, né, chega na hora não vai ser ela. Então, foi meio também um baquezinho, assim, pra mim. Mas, enfim, ela foi uma boa pessoa com a gente, sempre dando orientação, falando o tempo todo ali com meu marido no WhatsApp, instruindo ele, perguntando, pegando notícia, enfim, e orientando a gente como dava. E aí, de repente, era por volta de 10 e pouca da manhã, eu acho, e ainda não tinham me mandado pra essa ultra. Daqui a pouco faria 24 horas, né, que eu tinha dado entrada na maternidade, não tinham começado a minha indução. E aí eu fiz tava fazendo o cardiotoco, né, que é aquele que a gente vê os batimentos do bebê, coloca o equipamento aqui na sua barriga e verifica os batimentos.
E esse foi o último cardiotoco que eu fiz naquele dia. E quando botava aquele negócio, a Cecília se agitava muito, a contração vinha com tudo, a barriga endurecia, era um pavor. E foi aonde o pesadelo começou, que eu lembro claramente de ver o batimento indo lá na altura e depois caindo assim, e zerou o batimento dela. E eu perguntei pro meu marido o que tá acontecendo, cadê a enfermeira? Porque a enfermeira simplesmente botou lá e não ficou verificando, foi, né, sei lá pra onde. E aí ele foi chamar ela pra saber o que tinha acontecido, porque ela me deixou um tempo considerável lá, com aquele equipamento, sem verificar. E quando ela viu, ela, tipo, se assustou um pouco, mas manteve a cara como se nada estivesse acontecendo. E eu, o que aconteceu? O que tá... Não, calma, não sei o que, eu vou passar pra médica ver. E nisso, a médica... Eu escutei lá do corredor, a porta estava aberta, a médica falando, prepara ela pra ir pra sala de cirurgia. Vamos pedir uma sala lá de emergência. E eu já gelei, assim, porque eu falei, como assim? Nem vai começar a indução? E ela veio me passar a informação, e eu, o que tá acontecendo? Ela, calma, mãe, calma, não é nada, sabe? Eu acho isso... o que mais pega pra mim é essa violência velada, né? De que a pessoa parece que debocha da sua inteligência, sabe? De como que você não soubesse que tá acontecendo alguma coisa. Então, a falta de honestidade, de transparência com a gestante, cara, tipo, eu acho um absurdo. Fora que as outras gracinhas que você escuta, né, durante a gravidez ali. E eu lembro também de um episódio que aconteceu no dia anterior, na noite anterior, no hospital, que eu tava lá, eu fiquei naquele hospital, caso grávida, né, 2 dias. Nem 2 dias, né? Que eu entrei no domingo, na hora do almoço, grávida, que eu digo. E parecia já que eu tava uma semana lá. Aí eu lembro que eu escutei uma médica falando que domingo não era dia de nascer bebê. E eu logo deduzi o motivo, esse era o real motivo da minha indução não ter começado no domingo e ter surgido uma outra pra fazer, né? Então, é aquilo, gente, SUS... Você tem que se sujeitar a certas coisas, né? Você fica na mão deles, mas existem bons profissionais e maus profissionais, tanto no público quanto no particular. Então, eu não posso ser hipócrita e falar, porque é SUS, não sei o que, não sei o que lá. Porque eu tive muitas experiências positivas no SUS também. A casinha foi um lugar, assim, que eu nunca tinha ouvido falar de uma coisa, assim, pública, né? E foi um sonho. Eu acho que toda mulher que é acompanhada pela casinha se sente muito especial ali, porque de fato elas, né, te trazem muito essa segurança, esse bem-estar, esse acolhimento, né, que a gestante precisa. Então, eu escutei essa médica falando isso e daí eu já fiquei com esse negócio na cabeça e não deu outra, né? Não começou a indução domingo e muito menos na segunda. Eu tive que ir para uma cesárea de emergência, sim, porque os batimentos da minha filha caíram, ela tudo indicava ali que ela estava entrando em um sofrimento fetal. E fomos pra sala de cirurgia, tudo correndo, tudo muito vamos, mas a culpa não era minha, né? Porque isso ali poderia ter sido poupado no sentido de, se estivesse me acompanhando ali no exame, teria visto já que o batimento já não estava legal, poderia já ter antecipado o processo de pedir uma sala, de, né, preparar uma equipe, mas não. Agiu tudo no sigilo, depois que, não tá acontecendo nada, você só vai pra uma cesárea, mas não é nada. E aí te fazem de bobo e depois, te apressa, vamos, sabe? Então, 2 pessoas inexperientes, eu e meu marido, sozinhos, com medo, assustados, e agora vai acontecer, a hora chegou. Mas não era só isso, não era só pelo fato de ser cesárea, mas pelo fato de o medo de estar acontecendo alguma coisa com ela, né, com a nossa filha. Então, ninguém falava nada. Ficamos lá, eu entrei pra me preparar, pra pararem a anestesia, meu marido ficou do lado de fora, e só entraria na hora mesmo dali do parto, né, da cirurgia. A enfermeira que tava fazendo minha ficha perguntou, não minta, ela nem perguntou, eu falei, olha, eu tenho um plano de parto. Ela falou, tá aí com você? Eu falei, sim. E aí eu falei que tava com meu marido, né, ela foi lá fora, buscou, e aí isso já dá um pouco, né, você já mostra pra aquela equipe que você tá ligada, né, que existem leis, que você tá por dentro do assunto, e aí eles te respeitam um pouco mais, sabe, no sentido de, a gente tem que ficar esperto, porque esses daí não são bobos, eles sabem que se alguma coisa der errado, eles podem causar um tumultinho, né, podem denunciar,
fazer uma queixa contra o hospital, contra algum médico, enfim. E aí ela passou pra médica, ela falou, olha, ela tem plano de parto e tal. Levaram, fizeram a anestesia, de primeira pegou, deu tudo certo, eu tava muito assustada. A anestesista me acalmou, ela foi uma pessoa também foi assim, enviada por Deus naquele momento que eu tava muito tensa. E ela falou, olha, calma, o seu marido tá chegando, vai dar tudo certo. E começou. E foi tudo muito mecânico, porque a gente sabe que também existem hoje cesáreas humanizadas, né? Mas infelizmente comigo não foi assim, tá? A cirurgia começou e eu não conseguia processar o que estava acontecendo, sabe? Eu tinha idealizado tanto aquele momento e não conseguia me conectar com aquela realidade. Então, ainda mais com a possibilidade de ter alguma coisa de errado ali acontecendo com a bebê, eu tava muito tensa. E aí, aquela sensação de que alguém tá mexendo em você, mas você não tá sentindo, né? Mas você sente que estão mexendo em você. A cesárea, eu tinha essa impressão de que você não ia sentir nada. E é muito louco, porque você sente tudo. Você não sente a dor, mas você sente ali mexendo em você. Eu costumo falar que tem uma sensação de... Parece que tem uma bola, eu tenho a impressão de que, sabe, tem uma bexiga ali, a pessoa tá puxando. É uma sensação estranha. Mas, enfim, o meu marido ali e tal, e bem também tenso. Os médicos conversando ali assuntos banais sobre mais um dia de trabalho pra eles, né? Mas era o dia mais especial da nossa vida, só que isso também não é respeitado. O médico tá ali, simplesmente abrindo uma pessoa, mas pra ele é só mais um parto, né? Então é muito triste ver essa realidade, né? Que muitos médicos realmente não têm ou perderam essa sensibilidade, né? De tratar ali uma vida humana, né? Um ser humano, uma família. Mas não é todo mundo que pensa assim, né? E a gente também tá sujeito a isso. E foi muito frustrante pra gente. Mas a gente tava se mantendo firme naquela esperança. A gente vai ver ela, a gente vai conhecer o amor das nossas vidas, né? Novo amor. E Cecília nasceu meio-dia e 51. Meio-dia e 55, agora deu um branco. Meio-dia e 55, eu acho. Escutei um chorinho, mas tava meio não querendo sair. Tava um chorinho estranho, sabe? E eles arriaram ali o pano, né? Eu vi, eu lembro que eu senti uma emoção muito grande, mas ao mesmo tempo não conseguia processar aquilo. E todo aquele negócio de quero pegar minha filha, ter um primeiro contato, né? Como a gente vê aí em muitos relatos, mas eu não pude fazer isso. A Cecília, ela teve que ser levada às pressas, precisar de reanimar. Precisou, depois de muito tempo, quando eu peguei o prontuário dela, que eu vi o que realmente tinha acontecido, porque na hora ninguém falou nada pra gente, só falaram que ia precisar levar ela, né? Que ela tinha tido um pequeno sufocamento ali e, enfim, tinha mecônio, presença de mecônio, então tinha entrado mesmo em sofrimento fetal, nasceu ali com um pouco de falta de oxigenação e precisou ser reanimada, recebeu algumas manobras ali, enfim. Então eu lembro de rapidinho terem colocado ela aqui do meu lado e eu encostei assim, porque as mãos, né, não pode, a gente tá com acesso aqui, então eu lembro de só encostei aqui e, nossa, nunca vou me esquecer essa sensação da pele dela quentinha encostando na minha. É indescritível. E por um momento esqueci de tudo, né, que tinha passado. Mas ao mesmo tempo muito angustiante, né, de não ter notícias ali, não saber o que tá acontecendo. E levaram ela pra UTI no Natal. E eu perguntando, cadê minha bebê, né? E eu falei pro meu marido no plano de parto, e eu tinha conversado já com ele, que era pra ele me acompanhar ali no parto, mas depois que ela nascesse, ele não desgrudar dela, sabe? Pra onde quer que eles levassem, ele fosse atrás. E assim que levaram, ele foi também. E ele acompanhou até lá ao lado de fora da UTI.
e falaram pra ele mais ou menos o que estava acontecendo. Mas aí eu já não tive mais contato com ele, porque eu fiquei lá dentro aguardando o efeito da anestesia passar, pra poderem me subir pro quarto. E foi assim, acho que 1h30 ou 2 horas, que foi uma eternidade, sem ter notícias, sem saber. E processando o que era aquilo que tinha acabado de acontecer, porque na minha cabeça aquilo não era um parto, aquilo não era o parto que eu tinha imaginado. E pra resumir, Cecília ficou bem, se estabilizou, ela nasceu com peso, ela nasceu perfeita de saúde. Ela só mesmo passou por esse sofrimento fetal e ela teve essa falta de oxigenação. Ela também teve uma hemorragia interna, mas que depois ela foi acompanhada, foi de grau leve, tudo foi reversível. Ela precisou passar uns 10 dias internada, mas era porque ela pegou tipo uma alergia, então ela precisou ficar no antibiótico e depois foi esperando o resultado de exame. Então, assim, a gente ficou mais do que deveria por conta disso, sabe? Mas de saúde ela já tava super bem. E, cara, foi a maior loucura. E, assim, porque você não para pra pensar, né? Que você vai passar por essas coisas. Então, todo mundo idealiza ali aqueles 2, 3 dias e tchau. Ninguém se prepara para mais dias no hospital. Então, hoje eu entendo muito bem, mesmo sendo um grau muito inferior de mães e pais aí de UTI neonatal, eu entendo muito bem o sofrimento, porque eu vi muitas coisas lá, né? Eu passei também e vi muitas coisas muito mais graves, obviamente, e lá é uma realidade paralela dos corredores de quartos, né? Mas te amadurece muito, te faz muito grato, te liga mais a Deus, eu acho, pra quem tem fé, né? Porque você tá muito frágil ali e é só Deus pra te sustentar, sabe? Então foram dias solitários, dias difíceis, dias de angústia, de dor, de ansiedade, mas dias que passaram e dias que eu tive certeza de que Deus estava no controle. Não sabia que eu ia mexer com essas emoções. Falou. Enfim. Hoje a dor, ela tá muito mais curada, mas eu tinha muito rancor de tudo isso. De por que Deus, por que isso aconteceu, por que, né? Quem me escuta pode achar bobeira. Mas na época eu não entendia, sabe? Eu achava que Deus tinha que realizar meus sonhos. E tinha que ser do jeito que eu achava que tinha que ser. E hoje, gente, eu entendo que não, nem sempre Deus realiza os nossos sonhos. Mas Ele sempre, sempre, sempre realiza de acordo com a vontade dEle. E não que a vontade dEle seja que a gente sofra ou algo ruim aconteça, mas Ele sabe de tudo. A gente só sabe do que a gente tá vendo e olhe lá. Então, a Cecília poderia ter tido uma complicação pior, por exemplo, num parto normal, né? Então, eu não me sinto menos mulher por ter tido uma cesárea. Eu tenho muito orgulho da minha força, da força que eu ganhei, da força que eu tive, da força que eu ganhei por ter passado por tudo isso. Tenho muito orgulho dessa trajetória, dessa, né, tudo que eu superei, tudo que a gente passou, tudo que a gente cresceu. Eu acho que se não tivesse sido assim, né, se tivesse sido tudo perfeito, ia ser lindo, ia, mas talvez eu não ia aprender muitas coisas que eu aprendi ali, sabe? E foi especial de qualquer jeito, porque eu conheci a minha filha, eu tenho ela nos meus braços hoje, né? Enfim. A gente fica com certas mágoas em relação, né? A por que Deus e também em relação ao hospital, a realidade, as coisas que passaram, as violências que você sofre no hospital e a falta de respeito, de empatia. Mas tudo passa depois, quando você vê ali, né, seu filho, enfim. E eu acho que isso é o mais importante. E eu lembro que no dia da cirurgia eu só pensava assim, eu nunca mais quero passar por isso, eu nunca mais vou ter outro filho. Eu não sei, eu vou ter que adotar,
eu pensando, vou ter que adotar, vou ter que fazer alguma coisa, porque eu queria ter outro filho, mas eu falei assim, por isso que eu não passo de novo. E até há pouco tempo isso era um bloqueio pra mim. Mas hoje eu já consigo pensar na possibilidade de ser engravidar de novo e se tiver que passar por coisas assim, por que não, né? Então hoje a ferida tá mais sarada, né? Os traumas estão mais curados e tudo passa. Eu não sei mais o que eu tô falando. Mas esse foi o meu relato. Devo ter esquecido muita coisa, muitos detalhes, porque deixei passar muito tempo. Mas vai lá no meu Instagram, nos meus posts mais antigos, tenho as 2 partes lá do meu relato. E tá bem completo, assim, tá? Então, esse foi o vídeo, gente. Se você gostou, deixe seu like, tá? Pra me ajudar. Se você passou por isso, se você tem uma história aí também de superação, de expectativa em relação a parto, me conta aqui, eu vou gostar muito de saber da sua história. Vamos mandar mensagens também para aquelas que estão passando por isso, né? Estão grávidas e estão tensas, apreensivas do que vai acontecer. O melhor parto possível, não precisa ser o normal ou a cesárea, vai ser o melhor aí dentro da sua realidade, tá? Então, grande beijo, fiquem com Deus.